Ótima tarde, pessoal. Tudo bem? Tá tudo bem? Você sabe que tem duas coisas, né? Quando te colocam como palestrante após o almoço, ou porque confiam muito, ou porque quer testar mesmo o rapaz, entendeu? Eu espero contar com vocês o tempo todo aí, para que a gente possa ficar bastante conectados. É uma honra para mim ser convidado da Soveng, né? É uma honra aqui para mim poder estar com vocês e vocês dedicarem o tempo de vocês a essa palestra. Muito obrigado, tá? Bom, falar um pouquinho sobre a palestra, eu queria muito que vocês gravassem aquilo que eu chamo, que somos herdeiros de nós mesmos. É uma provocação que eu gosto de fazer sempre aonde eu estou, para quem as pessoas que eu convivo, para o ambiente de trabalho, né, que nós vamos falar um pouquinho muito de tudo isso, que a gente sempre é herdeiro de nós mesmos, daquilo que a gente se provoca, daquilo que a gente cresce, daquilo que a gente se desafia, né, daquilo que a vida nos permite. Essa é a verdadeira herança, é aquela que nós deixamos para nós mesmos. Bom, eu falo que aqui é o que eu estou, né? Nós temos uma empresa de gestão que foi fundada há 22 anos atrás por mim, que é uma empresa voltada muito para organizar outras empresas, aplicar compliance e governança, ajudar os empresários a crescer, a todo o time que trabalha com esses empresários, né? Nós temos um legado aí já grande de empresas dentro e fora do Brasil, de trabalhar com grandes fundos. Então, isso aí é um pouquinho do que eu estou, né? Nós passamos ano passado mais de 10 bi sobre gestão e estruturamos mais de 1 bi de capital ano passado também. Mas que são só números. E aí, quando você chega num determinado ponto profissional, né, quando você se estabiliza, quando a empresa começa a ter nome e tudo, as pessoas entendem que aquilo é um momento instantâneo, né? Todo mundo hoje quer viver tudo muito rápido. Todo mundo hoje está preocupado muito em chegar em algum lugar, né? E eu, ao contrário do que é uma tendência de mercado, eu gosto da jornada. Eu gosto de viver cada dia, eu gosto de viver o presente, eu gosto de viver cada passo, porque, na verdade, nós vamos discutir um pouquinho disso aqui daqui a pouco, mas, né, eu falo que nem sempre foi assim. O que eu estou nem sempre foi assim. Eu nasci nos anos 70, né, pessoal? E quem nasceu naquela época, só para relembrar a época que existiam os dinossauros ainda, né? Os bang bangs, né? Era normal, natural. Você tinha uma outra estratégia de família, né? Não existia bullying, né? Não existia burnout, tá? Era assim na base da chinela, do chicote, tem que fazer menino, né? Para vocês entenderem um pouquinho, gente, na minha família, por exemplo, na casa da minha avó, quem almoçava por último eram as crianças. Primeiro, os adultos. E primeiro, aqueles que eram os pilares de família. Porque se sobrasse, sobrava aqueles que davam conta de viver com qualquer coisa e não tinham uma importância tão relevante, criança, né, dentro da estrutura familiar. Os anos 70 era assim. Né? Eu comecei a trabalhar muito jovem, muito novo. Né? Eu comecei a trabalhar em 1984 com 11 anos. Só para deixar bem claro, hoje isso parece um absurdo, mas na época era absolutamente normal. Né? E era considerado o seguinte: se você era um pré-adolescente que não trabalhava, de fato você era considerado como um vagabundo. Né? Tinha que trabalhar, estudar, na época tinha boletim, você não podia tirar nota vermelha, você já começava ali naquela idade a entender o que era responsabilidade. Eu comecei trabalhando, pessoal, numa indústria de móveis. Nessa indústria de móveis eu tinha 3 funções: cuidar do chiqueiro e dos porcos, lavar os banheiros de toda a parte operacional dos marceneiros e fazer café e fazer mais o que precisava fazer. E é muito engraçado quando eu lembro disso, porque já naquela época, eu jovem, eu tinha o maior orgulho em trabalhar. Eu me sentia feliz, coisa que hoje todo mundo ia se achar não digno. E eu, dentro das possibilidades que eu tinha, eu fazia o melhor que eu podia com aquelas possibilidades. Para vocês terem uma ideia, como era que era complicado lá, a marcenaria dá muito pó,
pó de madeira, né? Aquela serragem, não é isso? Tinha cachorro para proteger ela de novo e dava enxame de pulga. Às vezes você tinha que entrar com sacolas plásticas, daquelas brancas do supermercado, e aquilo ficava preto de tanta pulga. E eu fazia aquilo com a maior dignidade possível, dentro daquilo que eu tinha, com as melhores ferramentas, fazendo o melhor possível que eu fazia. E eu aprendi já nessa época, muito jovem, o tanto que é importante você se relacionar com as pessoas. Porque como eu ajudava, né, todo mundo, principalmente a parte mais operacional, na época tinha marmita, tá, mas marmita não é essas chiques igual hoje de isopor, não, era uma marmita de alumínio, depois você joga no Google aí, deve ter em algum museu. E aí, os marceneiros fizeram o que para mim? Um pedacinho de madeira, 3 peguinhos, latinha de sardinha, álcool para me esquentar minha marmita, porque não tinha nem fogão e nem geladeira. Entenderam? Então eu já entendi ali ecossistema. Falei, cara, você se relaciona bem, você serve bem, a turma te serve, você come comida quentinha. Né? Se não fizer, vai tomar bomba como comida fria e azeda. Entendeu? Então, logo nessa época, eu já fui me despertando para essas questões e situações. Em 86, eu já fui promovido, né? Eu era office boy. Office boy, para quem não sabe, é o motoboy sem moto. Tranquilo? Office boy é o motoboy sem moto. Na época não existia motoboy, e você fazia seu serviço todo a pé e de ônibus, né? Nessa época eu era um moleque de rua, eu morava a 300 metros de uma comunidade, né? Eu só estudei escola pública. E aí, eu andava de bicicleta demais, comecei a sentir dificuldade para andar de bicicleta. Jogava bola, comecei a sentir dificuldade para jogar bola. E na hora de subir nos ônibus, né, que os ônibus têm os degraus pequenos, né, principalmente o primeiro ali, né, e geralmente o motorista para bem perto do passeio também, né, eu já não conseguia mais subir no ônibus como eu fazia. E aí eu chegava nos pontos de ônibus, olhava para a carinha da turma, quem era mais forte, tinha a carinha mais boa, e pedia para me ajudar a subir no ônibus. Por quê? Missão dada, missão cumprida. Fui criado que, independente das minhas limitações, eu tinha que ter as entregas, que era a responsabilidade, que era uma coisa que eu não aprendi em Harvard, nem em faculdade. Eu aprendi com meus 2 maiores mentores da minha vida, que são meu pai e minha mãe. Né? Eu não precisei ir para a faculdade para aprender o que era responsabilidade, o que era uma missão. Né? Todo mundo que hoje fecha contrato comigo, o pessoal da Sovem, quando me convidou, né, eu falo assim, eles falam assim, eu confio em você. Eu falo assim, então eu entendo que atrás de confiança tem responsabilidade. E que muitas vezes te exige fazer o que você não quer, independente do momento que você esteja. Por exemplo, ontem eu fui dar uma palestra em São Paulo, saí de casa 4 horas da manhã, na hora que consegui terminar lá tudo o projeto, consegui antecipar o voo, né? Falei, chega mais cedo, ficar com meus filhos, dar uma descansada e tal. O avião teve um problema, ficamos 4 horas presos dentro do avião lá em Congonhas, fui dormir 1 hora da manhã, saí 4, dormi 1, trabalhei 21 horas no dia. O que é muito comum para mim em vários aspectos. Depois vocês vão entender um pouquinho mais da história e entender o porquê. Então, aos 12 anos, minha família não tinha recurso financeiro, tá, gente? Então, quando você volta aí há 22 anos atrás, desculpa, 22 anos atrás, eu tenho 51, né? Há 40 anos atrás, quando você falava de genética, era algo muito raro. E eu cheguei no médico com meu pai, vou resumir a história, o médico mandou fazer o exame, falou, você tem 12 anos, com 15 anos você vai parar de andar, com 17 anos você vai morrer. Não tem tratamento, não tem cura e é uma doença genética que vai te atrofiar muito rápido. Só no ano que eu ia morrer, que era com 17 anos, que eu fui descobrir efetivamente o que eu tinha, que é a AME, que é a atrofia muscular espinhal. Depois, quem quiser pesquisar, é a doença que mais mata criança no mundo e a doença que tem hoje, porque não tinha até pouco tempo, o tratamento também mais caro do mundo. Né? Então, isso fez com que ao longo do tempo os meus músculos fossem parando, né? E eu, de fato, fui tendo limitações físicas, que foi, né, gradativamente me trazendo várias formas de limitação no meu cotidiano, no meu dia a dia, trabalho, escola, né, convívio social, familiar. Em 99, eu comecei o projeto da Assis. E aí eu vou explicar para vocês como.
A melhor forma de todos aqui empreender é no CNPJ do outro. Acredita em mim. É a melhor forma de empreender. Eu vejo as pessoas falando assim, mas eu sou funcionário, eu sou explorado. Tenha certeza, o empreendedor é mais. Pode acreditar em mim. A melhor forma de você empreender é quando o outro corre o risco. Porque aqueles empreendedores que aqui estão vão entender que a partir do momento que eles começaram a correr o risco, mudou a história de vida deles. Concorda? Não tem tempo, não tem hora, governo em cima, cliente, né, funcionários, todo o que a gente chama de stakeholders cobra 24 horas. E como que eu aprendi que empreender no CNPJ do outro era melhor? Sabe como? Eu era o quê? Lavador de chiqueiro, banheiro, concorda? Fazedor de café. Eu entendi que a primeira vaga que tinha é a vaga que a maioria das pessoas não queriam, que era office boy. Né? Que eu tinha que pegar ônibus, tudo era muito arcaico, a gente não tinha as estruturas que hoje tem. Então, eu aprendi a servir. E eu ia fazer, na época, gente, pasmem, os mais novos vão desmaiar agora, entrar em depressão, não existia celular. E não existia internet. Saca o que é isso? Então, quando falava assim, você tem que ir no banco, o que você tinha que fazer? Ir no banco. Olha que absurdo. Entende ou não? Tem que pagar o boleto, sabe o que você tinha que fazer? Ir no banco. Água de luz, telefone, você tinha que ir. Entende? Não existia. Não existia internet, não existia iPhone, não existia computador, não existia. Era tudo offline. E aí, o que acontecia? Você saía da empresa, todo mundo que trabalhava na empresa precisava também fazer o quê? Pagar a conta. Não é assim? Água, luz, telefone, aluguel da casa. Quem que fazia? O office boy. Entendeu ou não? Então, além de todas as missões da empresa, você tinha que atender todo o público que trabalhava na empresa, para ter maior produtividade. E aí, quando você chegava nos bancos, dependendo da época que fosse, por exemplo, época de receber salário, época de imposto, os bancos estavam lotados. Era fila, gente, de pegar para fora do banco, de quarteirão. E aí eu aprendi o seguinte, olha, eu via as meninas lá do caixa trabalhando pra caramba, com fome, você percebia que eles não iam almoçar. Eu chegava perto deles e falei, você quer que busque um lanche? Eles, cara, queria muito, tô morrendo de fome aqui. Aí, porque não existia iFood. Não existia iFood. Entende ou não? Não existia motoboy, não existia iFood, não tinha cadeia logística. Entende? E aí eu levava lanche. O que acontecia? O dia que dava um pepino, as pessoas tinham boa vontade para com você. Entende? E aí, o que eu aprendi a fazer? Eu tinha dinheiro? Minha família tinha dinheiro? Estudando só escola pública, correto? Qual que era a chance, qual que era a moeda que eu tinha maior na época? Tempo. Então, sabe o que eu passei a fazer? Hora extra. Passei a ajudar as pessoas dentro da empresa. Então, comecei a ser auxiliar de tudo que você imaginar. Auxiliar de almoxarifado. Quem tiver aqui cabeça branca vai lembrar do Cardex, né? Auxiliar financeiro, auxiliar fiscal, auxiliar de tudo que de novo, eu fazia o que ninguém queria fazer. Entendeu ou não? E mais ao mesmo tempo que eu investi meu tempo naquilo, quem que ganhava? Quem que ganhava? Qual que é a única coisa que ninguém tira da gente? Conhecimento. Experiência. Ontem eu estava na palestra e falei o seguinte, gente, conhecimento é importante, experiência é fundamental. Só tem uma coisa que vence tecnologia, vence essas coisas, experiência. Entende? Então eu comecei a passar aí de auxiliar o dia que tinha uma vaga, quem que era o primeiro que eles requisitavam para ser analista? Eu. E todo mundo falava o quê comigo? Você é um puxa-saco, você trabalha demais, você não é pago para isso, o seu patrão te explora, que não sei o quê. Eu tinha um patrão, que eu não vou falar aqui, obviamente, mas ele me xingava tudo quanto é palavrão que vocês possam imaginar, inclusive da minha mãe. Tá certo? Eu chegava em casa e falava assim, pai, o cara me xingou disso. Sabe o que meu pai me respondia? Respeita ele, é seu patrão. Pai, então tudo bem. Isso era o meu último recurso. Hoje da polícia, bullying, né, psicólogo, entende? Era assim. Era a lei da selva. E vou falar com vocês um negócio. Nessa época eu tive um dos maiores aprendizados. Se você se perguntar assim, o que eu sou bom?
que você faz de melhor, Assis? Sabe o que eu faço de melhor? Interpretar pessoas, processos, sistema. Você sabe por que eu faço isso muito bem? Porque esse cara me xingava tanto, mas tanto, que eu falei assim, eu vou fazer tudo que esse cara quiser. Tudo que ele imaginar e não imaginar. Aí precisava fazer 10, eu fazia 50. Ele nunca mais me xingou. Nunca me elogiou também, não. Mas nunca mais me xingou. Mas eu desenvolvi uma habilidade que fez toda a diferença na minha carreira, fez toda a diferença na minha vida. Entendem? E eu só desenvolvi isso porque eu consegui enxergar do limão à limonada. Eu consegui enxergar de um problema e um desafio algo para ser conquistado. Então a gente ter visões diferentes da mesma coisa, principalmente visões aquelas que a gente vai ganhar mais know-how, é fundamental. Entende? Logo depois entrei para uma empresa familiar, ali eu fiz carreira, me tornei CEO desse grupo, era um grupo grande à época, e lá na faculdade, o professor um dia virou, o coordenador do curso de Contábeis, falou assim, cara, você apresenta ótimos trabalhos, só tira nota boa, mas você falta pra caramba. Eu falei, bicho, eu viajo 6 a 10 mil quilômetros por mês. E eu viajava, chegava nos locais, tinha escada. Eu dava conta de escada? Quem que me ajudava? O porteiro, a faxineira, todo mundo me carregava. Eu sempre aprendi a respeitar que a gente precisa dos outros. Eu fui best-seller num livro agora que chama Pessoas Precisam de Pessoas. Eu e o Joel Jota, que vai palestrar aqui hoje com vocês, que é um grande amigo, meu sócio, e que a gente tem muitos projetos juntos. Então, olha só para você ver, com todas as dificuldades, eu não desistia. E aí esse professor falou assim, vamos fazer um projeto junto para você compensar as horas? Eu falei, vamos. Desse projeto surgiu o Assis. Porque eu entendi os que o empresário, gente, e isso é bom a gente colocar, o empreendedor é um cara ótimo para pegar tudo do nada e construir muito. Ele é o melhor cara que tem, ninguém bate ele. Não tem CEO, ninguém. Esse cara é o que sabe fazer. Só que ele não é gestor. E o maior erro do empreendedor é querer ser gestor. Por quê? Porque geralmente quando chega o nível da gestão é um cara que deu certo. Que eu falo que é a dor do crescimento. Que as coisas começaram a acontecer e a crescer. Aí o cara precisa de entender de contabilidade. Aqui no Brasil, tem escola que ensina isso pra gente durante a adolescência? Fase adulta? No máximo um MBA, que é depois da graduação, vocês concordam comigo? Então ninguém é criado no Brasil para gerir. E aí quando o empreendedor passa a fazer aquilo que ele não ama mais, que é gerir, ele acaba começando o negócio patinar ou não crescer mais, que é o que ele fazia muito bem. Entende a diferença? E aí nós começamos a fazer isso por eles. E as empresas começaram a crescer, começaram a dar resultado, né? E começou a tudo acontecer e dar certo. E o que eu fiz de novo? Você lembra que eu aprendi? O que é a melhor coisa do mundo? Você empreender com o CNPJ? A partir que você é empreendedor, você tem salário? Hã? Você tem o quê? Você tem cliente que te paga, não é isso? CNPJ dos outros, não é isso? Então, tudo que eu não sabia e o cliente queria, eu fazia gratuitamente sem cobrar. Entende? Porque quem bancava? O que eu tinha? Tempo. Entende? Então, quando a gente começou a crescer, logo vieram empresas querer comprar esses clientes nossos. Eu sabia vender empresa? Hã? Não sabia. Só que eu vi o contrato de um cara que vende, porque eu contratei ele. O dia que eu olhei o contrato dele, ele ganhava um contrato que eu ganhava em 10 anos, rodando 10 mil quilômetros por mês. Eu quero fazer isso. Só como é que eu chego para alguém e falo assim, eu vendo empresa, mas quanto você vendeu? Eu falei, nenhuma. Não vai dar certo. Entende? Então o que eu fui fazer? Servir. Contratava as empresas, eu juntava meu time e ajudava a fazer tudo. Tudo. Com isso, o que eu fiz? Aprendi. Fiz isso 1, 2, humildade, resiliência, 20 horas de trabalho por dia, 18. Entenderam ou não? Mas aprendi. Logo depois começamos então a vender empresas. E aí começou a ter dinheiro com quem vendia. Entende ou não? Aí começou a pintar investidor. Eu sabia investir dinheiro? Gerir capital? Não. O dinheiro era de quem? Do meu cliente. O risco era de quem? Dele. O que eu fui fazer de novo? Servir. Voltar a ser estagiário.
Sendo estagiário, eu aprendi. Eu aprendendo, não ganhei dinheiro, porque eu não merecia ganhar, não sabia fazer. Comecei a ter know-how e track record. Ou seja, consegui realizar projetos e eles aconteceram. Logo nos anos de 16, 17, eu me senti velho. E senti que a Assis estava ficando velha. Porque entrou um mundo chamado digital. Correto? O que eu fui fazer? Ser estagiário de novo. Fazer café, lavar banheiro. Sentei na mesa, sabe quem estava lá? JJ, que vai palestrar para vocês aqui hoje. Thiago Nigro. Entende? Aí essa turma se apresentando, Gustavo Borges, medalhista olímpico. O Gustavo, gente, é muito amigo meu hoje, nosso cliente lá. Ele sentado, ele dá 2 de mim na cadeirinha, entendeu? E ele se apresentando, eu tenho 3 milhões de seguidor, eu tenho 1 milhão de seguidor. O Gustavo Borges não precisa de apresentação, né? O Gustavo Borges. Então chegou minha vez, eu falo, eu tenho 5, minha avó morreu, ficou 4. Entendeu? Não, e todo mundo riu, e era verdade. E para acabar de arrebentar, porque minha vida sempre é assim, o Gustavo me cutucou e falou assim, qual que é o seu Instagram? Eu falei, boa pergunta, deixa eu ligar para minha secretária, entendeu? Tive que ligar para minha secretária, para perguntar na frente do Gustavo. E hoje eu brinco com ele, gravei um podcast com ele, que eu falei o seguinte, eu sou o cara mais chique do mundo, porque meu primeiro social media foi o Gustavo Borges, entendeu? De novo, cara, eu não sei. O que a gente não sabe, a gente não deve ter vergonha de falar que não sabe. Porque tem um monte de gente querendo ajudar. Só que você tem que ser humilde para fazer. Bom, entrei para o mundo digital. Hoje trabalho com os maiores, Flávio Augusto, Caio Carneiro, que vai palestrar aqui amanhã, Joel J, Raul Sena. Essa turma toda é turma do meu convívio diário, ao qual posicionei a Assis também de novo nisso. E já estou aguardando a próximo estágio que eu vou preencher de novo e que eu vou fazer para poder aprender e servir as pessoas que estão no meu ecossistema e os clientes e todo mundo. Eu falo, né, sempre quem me segue nas redes sociais, eu falo assim, eu sou velhinho de cabeça branca que dá palpite, geralmente errado. Meu time faz muito melhor do que eu. Porque eu não contrato quem é pior. Eu quero contratar quem me ensina. Eu quero contratar quem sabe fazer mais do que eu. Né? E o que eu vejo é uma sede de poder e de arrogância muito grande dos empresários e empreendedores de querer pagar baixo para quem sabe muito e querer contratar pessoas que sabem menos do que eles. Né? E a gente tem que entender um pouquinho que para preencher a jornada e crescer, a gente precisa de pessoas boas. E as pessoas boas se dividem em alguns grupos. Você tem aquelas que têm facilidade de aprendizado, conhecimento, que estuda, que corre atrás e se desenvolve. Você tem aquelas que têm muito boa vontade e tá aderência com o seu ecossistema e com o seu DNA. Então, o que lá na Assis a gente não abre mão? É inegociável. Ética. Eu não procuro o cara mais fera tecnicamente. Eu procuro o cara mais ético. Tem que ter valor. Não pode enganar. A gente ganha dinheiro com o cliente, nunca do cliente. Nunca. Em hipótese alguma. Porque tem um negócio que cada um pode dar o nome. Alguém chama de universo. Alguém chama de Deus. Alguém chama de qualquer outro nome que você quer dar. Se você engana, faz o mal, não faça o melhor, você acha que volta o que para você? Hã? Hein, gente? Então, o que a gente tem que fazer? O bem. Fazer o nosso melhor com o melhor que a gente tiver. Né? Porque é assim que o mundo te conhece, é assim que ele te retorna. Entende? Então, falando um pouquinho aqui do público, né? Falando um pouquinho aqui das revendas. Voltar KM de carro para vender. Vai funcionar? Vai dar prosperidade? Vai trazer grandes negócios? Pegar carro batido e falar que não foi batido porque o cliente não entende. Vai resolver? Vai fazer crescer? Sonegar imposto. É o jogo? Hã? Por que todo mundo está rindo agora? Hã? Nós temos um caso que talvez a maioria de vocês conheçam, que é a Vanguard. A Vanguard foi projeto nosso. A gente que faz a gestão de toda a Vanguard até hoje. Entrei lá em 2017, hoje ela é 10 vezes maior.
10 vezes maior. Você sabe por que a Vanguard conseguiu crescer o tanto que ela conseguiu e se posicionar no mercado? Nós estávamos conversando ali nos bastidores, ali tem gente que compra o carro zero, na concessionária, passa lá e fala assim, põe um adesivo. Eles preferem ter o adesivo da Vanguard do que ter o adesivo da concessionária zero, que é uma revenda de carro usado. Vocês acham que isso é por quê? Posicionamento de mercado, seriedade. O pessoal acredita. Eu fui fazer uma reunião em São Paulo, o advogado, sócio do Roberto Justus, virou para mim e começou a falar, não sabia que a gente fazia gestão da Vanguard. Falou, pô, cara, conheço BH, comprei uma Ferrari lá e tal, tive um problema com ela e os caras me trataram super bem, fez de tudo para mim, falou que me devolveu o dinheiro. Cara, eu fiquei tão impactado que eu não tive coragem, eu tive que continuar com eles. O Joel J, talvez hoje pelo tema, vou até lembrar ele disso, eu conheci o Joel J por causa da Vanguard. Ele fez um contato com o Fernando Duran, né? O Fernando mandou um carro para ele, sem cobrar nada, sem nada comercial fechado. Ele rodou no carro, bateu o carro, arranhou o carro, ele contou isso num podcast, devolveu, aceitamos o carro de volta, não cobrando nada, nem de logística, nem de nada, e ele fez um podcast e comentou isso. O cara, eu fiquei impactado com o atendimento. E fiquei com tanta vergonha que eu falei, tenho que comprar um carro deles. E começou a comprar um carro, e aí nós fizemos um mastermind com o Joel, e aí criamos um relacionamento. Ou seja, eu fui beneficiado porque a Vanguard foi correta. Entende? Entende isso? Nós temos uma pessoa aqui que eu admiro muito, que é o Scarabelli, está ali no palco ali. Esse menino, cara, menino no bom sentido, tá? Porque ele é jovem, é nesse sentido. Ele se transformou à medida que ele transformou o mindset dele. Eu vi ele entrando na Vanguard. Hoje, ele tem uma equipe de marketing dele, que paga do bolso dele. Porque ele, antes de tudo, ele é um profissional, ele é um vendedor. Ele está se posicionando nas mídias sociais, investindo do próprio bolso. A maioria das pessoas vai falar, o que você não é pago para isso? É um absurdo. Eles que pensem assim. Eu consigo, porque eu sei os números, falar quantos vendedores que põe no bolso. Sozinho. E cada vez está se destacando mais. Entende? Tudo, gente, está aqui. O dia que você acorda de manhã, escreva isso que eu vou falar com vocês. Gravem isso, coloca um mantra. E fala assim, a culpa é do governo, a culpa é do outro, a culpa é do mercado, a culpa é do cliente, a culpa é do fornecedor, a culpa é do funcionário, a culpa é do meu sócio. Você está errado. Você está errado. O primeiro a dar o passo tem que ser nosso. Teve um cara 2000 anos atrás que falou assim, seja o primeiro a acender a sua luz. Está no escuro? Está difícil? Seja o primeiro a acender a sua luz. Faça isso. Tá certo? Porque é aí que está o jogo. É quando você se transforma. Lembra? Nós somos herdeiros de quem? De quem? Nós somos herdeiros de nós mesmos. É nós que construímos nossa riqueza. É nós que construímos nosso legado. É nós que vamos deixar o amanhã melhor. Não é o outro. O outro tem que perceber na gente e a gente ser fonte de inspiração. Eu não tenho que discutir o outro. Entende? Eu tenho que primeiro fazer minha parte. Ah, Cis, mas o mundo é injusto. Mas nem todo mundo é assim. Eu faço, só tomo na cabeça. Continua. Continua. Viu minha jornada? 40 anos depois. 40 anos depois que eu fui estar aonde que eu estou. Mas se eu não tivesse lavado chiqueiro, se eu não tivesse lavado banheiro, se eu não tivesse sido office boy, se eu não tivesse servido, eu não estaria aqui não. Entende? Nada é fácil. Nada é fácil. Quando você tem filhos, né? Hoje eu estou tendo o privilégio da minha esposa e meus filhos estar aqui assistindo a palestra comigo. É um desafio. Né? É um desafio constante de vida. Porque você tem os compromissos do dia a dia, um monte de coisa, todo mundo te cobrando, cliente, funcionário, todo mundo, e ainda você tem que ser pai. Você tem que chegar e ser pai. Não é assim? Uma coisa te desobriga da outra, você está cansado, chegar de viagem, está todo quebrado, te desobriga? É isso, filho. Tem que ser pai. Entenderam? Tem que ser pai. Não tem jeito.
É o legado. E qual exemplo que você quer ter? O que você quer fazer? Você quer fazer coisas que seus filhos tenham orgulho de falar ou você quer fazer coisas que eles sintam vergonha? É isso aí, filho. Entende? Então, assim, essa mudança que cada um precisa se autopromover, ela é de dentro para fora. A gente só transforma pessoas, processos e sistema de dentro para fora. Entendem isso bem? Entende? Que a gente tem que ser o primeiro autor da nossa própria vida? Ou vocês querem deixar a vida de vocês na mão de terceiros para fazerem o que eles quiserem na hora que eles quiserem? Hein? Ah, eu só vou ser feliz quando eu casar. Casa para ver que vai ser feliz. Ah, eu só vou ser feliz quando eu aposentar. Aposenta para ver se vai ser feliz. Ah, eu só vou ser feliz o dia que eu for ser patrão. Vai ser patrão para você ver se vai ser feliz. Você sabe qual que é o problema? Todo mundo quer chegar em algum lugar, porque a gente aprendeu o seguinte: felizes para... Posso contar um negócio para vocês? Não existe feliz para sempre. Existe micromomentos de felicidade que nunca estão no passado nem no futuro. Estão somente no... E sabe qual que é o grande erro das pessoas? O grande erro, para quem tem 22 anos de mercado, para quem tem 40 anos de profissão, sabe? Grave essa frase aí, ó. Gravem essa frase. Apesar do governo que tiver, eu tenho que caminhar, eu tenho que ser feliz, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que conquistar as coisas. Apesar do momento de doença, eu tenho que caminhar. Apesar da minha mãe estar doente, ou do falecimento de um ente querido, ou do mercado estar ruim, ou do meu patrão não me entender, eu tenho que continuar caminhando. Os desafios serão constantes. E todo mundo confunde uma coisa. Todo mundo acha que dinheiro vai resolver todos os problemas. Eu não estou fazendo apologia à pobreza, não. Sou um cara que gosta muito de conforto. Mas a jornada não pode estar inteiro o dinheiro. Porque o dia que você o tiver e não tiver a sua missão clara, vai dar depressão. Vá por mim que eu convivo com pessoas que têm renda passiva de 1 milhão por mês, que tem empresas que valem milhões, que ganham um dia, tem todos os bens patrimoniais que você possa imaginar, e estão muito mal psicologicamente, emocionalmente. Porque perderam o gosto da jornada. Acharam que na conquista era o ponto final. E aí veio o quê? As reticências. Eu odeio o ponto final. Eu gosto de reticência. Entende? Eu brinco o seguinte: sabe aquele cara que escala montanha? Que chega lá no pico do Everest, sabe aquele cara? Deve ser massa pra caramba, né? O cara é foda, não é? Vamos falar a verdade? O cara é muito fera, não é? Agora, depois do terceiro dia lá sozinho, como é que ele deve começar a se sentir? Outro ponto importante. Quem cuida de quem cuida das pessoas. Porque todo mundo gosta de criticar quem está no poder, criticar quem está na frente, criticar os líderes, criticar a liderança, criticar quem empreende. Isso é muito fácil. Troca o papel com ele. Às vezes, é um papel ultra solitário. Porque você é cobrado dentro da família, de não ver a mãe, o pai, os filhos, a esposa. Você é cobrado dos funcionários, achar que sempre está ruim, que você pode fazer mais. Você é cobrado do cliente, você é cobrado do fornecedor, você é cobrado do mercado, você é cobrado do governo. E eu falo o seguinte: o auxiliar ajuda o analista, que procura o gerente, que procura o diretor, que procura o presidente. O presidente procura quem? Quem que ele procura? Hoje, 70% do meu tempo eu sou psicólogo, sem ter formação para isso. Entende? Porque a gente tem que entender que quem está lá... Sabe o que eu falo com a minha equipe? Vocês querem trabalhar com os maiores? Querem estar no meio de empresa grande, de quem conquistou muita coisa? Esse cara é bravo, esse cara vai xingar. Ah, mas eu não quero ser xingado. É um absurdo eu receber um xingo. E tal, então não esteja com eles, porque eu sou xingado todo dia. E está tudo bem. Eles me xingam, mas me pagam. Tem um monte de gente que me xinga e não me paga. Está tranquilo. Eu optei por ser xingado por quem me paga. Entende? É uma opção de vida. Não estou falando que tem que ser assim. Entende? Ah, mas o cara é chato. Tem um monte de gente que é chato também que não me paga. Eu tenho que conviver com ele, então eu prefiro o chato que me paga.
Entende? Entende? É opção. Cada um tem sua opção. E tá tudo bem. E eu falo com o meu time assim, ó, pega o mais chato, o mais bravo, o mais aborrecido e tal, que o próximo é mais leve. À medida que você aumenta a sua régua de resistência, você vai criando, né? Força. Você vai entendendo mais a situação. Faça isso que rapidinho você está convivendo com muita gente. Então, apesar disso, gente, caminhe. Que deixa eu explicar um detalhe para vocês. Quem está falando com vocês aqui é um cara que não consegue colocar a própria meia, que não consegue colocar a própria cueca, que não consegue trocar de roupa, que não consegue sentar e levantar, que não consegue fazer a maioria das coisas do dia a dia sozinho. E que viaja o mundo todo e que não se limita em momento algum e que corre atrás e que independente da posição, apesar de trabalha 21 horas quando necessário e feliz e grato e chega dentro do travesseiro para obrigado, Senhor. Entende? Porque desafios vão acontecer constantemente. O problema é que hoje todo mundo quer um mundo de poliana. Eles querem ser felizes somente quando não tem problema. Tem que conjugar a lua de Marte com Plutão, com não sei quem, tal. Para que eu... Não, cara, o mundo não é assim. E todas as vezes que tiver lá em cima vai vir uma porrada. A pergunta é, qual a sua capacidade de resistir? Lembrando que, mesmo quem é forte e consegue virar o jogo, não deixa de sentir. Porque as pessoas confundem as pessoas fortes com quem não sente. Então, ó, apesar de, gente, a vida é plena, é potencial total, né? Ela te traz 1000 opções e possibilidades, depende só de enxergar isso. E eu coloco sempre essa balança, porque na minha época, você tinha obrigação a tudo. Criança domingo, enquanto os tios, pai bebia, jogava truco, lavava carro dos tios. Fazia as tarefas de casa. Ia na padaria. Então a gente tinha obrigação a tudo. Hoje em dia a gente vive um mundo de direito a tudo. Deixa eu contar para vocês. Não funciona. Antes de eu falar em direito, eu tenho que ser o primeiro a fazer a minha obrigação. Eu tenho que ser o primeiro a servir. Eu tenho que ser o primeiro a entregar. Eu fico gente falando assim, mas eu não consigo emprego, eu não consigo ganhar bem. Vai lá e serve. Entrega muita coisa, porque eu vou falar com vocês. O que eu tenho de oportunidade em empresa hoje, para quem quer trabalhar, Eu tenho 51 anos. Você sabe quantas pessoas que eu já vi, que chega a 8 e vai embora 18, ganhar bem, crescer, empreender, ficar rico? Sabe quantas? Número? Zero. E está tudo bem, e precisamos dessas pessoas. E precisamos. Mas eu sou explorado. Está tudo bem, vai ter outro que vai se sentir não explorado, que vai fazer mais do que obrigação. Obrigação é o básico, é a régua, é lá embaixo. Começa da obrigação. Esse dia eu estava numa reunião de conselho e um dos conselheiros falou assim, mas aí está lá no RH, está fazendo acúmulo de função. Eu falei, Jesus, como é que a pessoa vai aprender a trabalhar se ela não fizer outra coisa fora o que ela já faz? Ela vai fazer a mesma coisa a vida inteira e ela está reclamando de ter oportunidade de aprender novas profissões? É isso mesmo que nós estamos debatendo aqui? É sério? Cara, é sério? Que eu estou acumulando, cara, é oportunidade de aprendizado. No CPF de quem? Ou no CNPJ de quem? Do outro. O conhecimento fica para quem? Para a gente. Entende? Isso aqui, gente, que a gente acha que chega um momento da vida da gente que tudo vai acontecer. Eu vou contar algumas historinhas para vocês entenderem. Estava fazendo parte de um fundo de investimentos de coworking, que é esses escritórios que alugam para várias pessoas, beleza? Cheguei mais cedo, meu motorista me tirou da minha cadeirinha, sentou na cadeira da mesa de reunião, já tinha algumas pessoas lá, chegaram os 3 últimos investidores. O cara entrou dentro da sala assim, eu quero lá saber de aleijado, e eu tenho que gastar dinheiro com aleijado para fazer acessibilidade? O que esses caras estão pensando e tal, e todo mundo foi encolhendo a cadeira, querendo desmaiar e tal. E eu lá, eu entrei, né? Tinha reunião para cumprir e tal.
né? Aí a reunião foi terminando, passou a mensagem para o meu motorista, pedia para trazer a cadeirinha. Ele bateu na porta, foi entrar a cadeirinha, o mesmo cara de novo. Quem está entrando aqui? Quem é essa cadeira? Eu falei, não, cara, eu tenho limitação física, você me desculpa. Eu pedi ao motorista porque eu demoro para levantar. Então, nessa hora, fiz um drama, né, para marcar mais ainda. Né? Não ia deixar passar, né? E aí, né, demorei um pouco mais do que o normal, passei para a cadeirinha. E na hora que eu fui passar, o cara me parou, ele esticou o braço. O cara, me perdoa. Eu estou separando minha mulher, estou num momento difícil pra caramba. Falei um monte de bobagem aqui. E tal. Lembra que eu falei com vocês que eu gosto de gente difícil? Eu falei, não, bicho, nós vamos conversar, nós vamos tratar. E fomos conversar e tudo. E hoje é um investidor e está com a gente, está tudo bem. Estava eu, minha esposa, meus filhos, paramos numa vaga. Aquelas vagas que tem a cadeira azul, sabe aquelas vagas? Deixa eu explicar para você. Você sabe por que tem uma cadeira azul naquelas vagas? Você sabe? Hã? Entende? Não, você sabe ou não sabe? Levanta a mão quem sabe. E banheiro de cadeirante, você sabe reconhecer a placa? Levanta a mão quem sabe, por favor. Por que vocês usam ela? Porque, deixa eu explicar para vocês, o banheiro de vocês não tem 20 baias de vaso sanitário? Pasmem, o cadeirante não dá conta de sentar em nenhum deles. E cadeirante vai no banheiro igual vocês, gente. Vai! E o banheiro de cadeirante tem quantos vasos? 1. Você sabe quantas vezes que eu fiquei parado num banheiro de cadeirante, independente de onde, tá, gente? Independente de aqui, nos Estados Unidos, independente de onde, que tinha um cadeirante saindo lá de dentro? Nenhuma. E pior, pai e mãe levam os filhos. Entendeu? Já dá exemplo para a nova geração para não, né? Porque não precisa respeitar. Entende? Então, a partir de hoje... Não, e as pessoas falam que são fitness, né? Para lá mais perto, sabe por quê? Porque é mais perto, né, da entrada. Então, caminhar, né? Acabar com a barriga, faz parte. Entende? Estava no aeroporto. Eu estava falando do restaurante. Aí a minha esposa foi buscar a cadeirinha no porta-malha. A gente usa plaquinha, lá em casa tem mais de um carro. Então, se usa o carro que eu não estou, não usa, né? Não usa a vaga e tal. É lei nossa lá. E o gerente do restaurante veio xingando. E eu pensei, esse cara, que legal, esse cara está defendendo a vaga dos cadeirantes, né? Falei, não, aqui, a credencial está aqui, minha mulher está pegando a cadeira lá atrás. Ele falou, não. Aí é a vaga dos meus motoboys de entrega, você pode tirar seu carro daí. Entendeu? Estava eu no aeroporto, fui fazer o check-in, o cara falou assim, o voo atrasou. Eu falei, tudo bem. Na época eu andava ainda, mas meio que eu contava meus passos. Eu descia do táxi assim na porta já do embarque. Falei, tudo bem, eu não consigo ficar em pé muito tempo. O voo atrasou, é responsabilidade da companhia aérea, me pega a cadeira de roda. O cara falou, não vou pegar a cadeira de roda de você. Eu falei, cara, mas eu não consigo ficar em pé, eu vou cair aqui, eu não consigo. Ele falou, não vou pegar. E começou a bater boca comigo, até um ponto que ele falou comigo assim, você está usando a sua deficiência para se beneficiar. Eu falei, cara, mas ficar na cadeira de roda é benefício a partir de agora, então. É isso. E a gente discutindo, passou um pretão, 2x3 atrás de mim, pegou esse cara pelo pescoço. E jogou ele pro chão lá, foi verdade, fato verídico. E na hora que ele jogou, que ele sacolejava o cara, ele estava de paletó, abriu um revólver. O que não tinha de ANAC, de polícia, pareceu ter massagista pro meu pé nessa hora. E o cara arrancou a credencial da Polícia Federal, porque ele era do aeroporto de Salvador, e ele tinha um irmão cadeirante. Ele sentiu as minhas dores. Entendeu? E ele foi comigo até lá na porta da aeronave, que falou, essa turma ainda pode aprontar com você aqui ainda. Entende, gente? Então, todos os dias são desafios. A pergunta é, você vai ficar com mimimi, coitadinho de mim, ou vai encarar e ir para frente? E saber passar pelo processo? Essa que é a grande pergunta. Porque fricção causa transformação. As pessoas querem ter hoje, mas querem passar pelo processo? Hã? Quer ver? Levanta aí todo mundo que quer ir para o céu. Pelo menos a maioria, né? Todos já estão bem resolvidos, já entendeu como é que tá e tal. Agora eu vou perguntar de novo. Quem quer morrer? Hã? Uai, gente, mas vocês não querem ir para o céu? Hã? E aí? Passar pelo processo. Porque o problema, deixa eu contar um detalhe para vocês. O problema, gente, não está em morrer. Você sabe onde está o problema? É em não viver. O que eu vejo hoje são zumbis ambulantes que ficam conectados no passado ou no futuro. Todo mundo fala assim, seu futuro depende do seu passado. Mentira.
Seu futuro depende do seu presente. A única forma e o único momento de vida, o momento que você tem para ser feliz, o único momento é o agora. É a gente estar aqui conectado, é sentir o sabor do café, da comida, o olhar de quem te ama, um abraço. Entende? Toda vez que você abdicar, você está abdicando de vida. Então não preocupem em morrer. Né? Eles falam isso comigo constantemente, eu tento continuar, entendeu? O problema está em não viver. E isso sim é um problema muito, muito sério. Primeiro, gente, nós temos que ser. E o fato da gente ser, não adianta eu falar assim, cara, eu sou o melhor jogador de futebol, eu sou o melhor profissional, eu sou o melhor. Para que as pessoas saibam que nós somos melhores, nós temos que fazer. Porque às vezes as pessoas acham que são muito e não quer passar pela segunda base da pirâmide. Quer fazer, quer entregar, aí vai ganhar meio salário mínimo, um salário mínimo. Eu sempre ganhei pouco minha vida toda, mas eu nunca voltei para trás. E o que eu vejo muito hoje é as pessoas querendo salários que não merecem e depois tem um abismo e vira um problema muito sério, porque o último emprego pagava muito mais e as pessoas começam a perguntar isso, por que agora estão se sujeitando a, a receber menos. Então sejam, façam e depois tenham. Essa pirâmide funciona, isso vai ficar de pé. Você sabe por quê? Crescimento, que hoje no mundo do digital chamamos de growth, é quando você passa de 1 para 100, 100 para 1000, 1 milhão, 10 milhões, infinito. Isso é só crescimento. Agora, se eu pego o crescimento e coloco valores éticos, eu tenho progresso. Ok? Se eu pego crescimento e progresso e coloco humanidade e espiritualidade, eu tenho sucesso. Qualquer coisa fora dessas bases é ilusão. É mentira. E quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de religiosidade, tá? Estou falando de espiritualidade. Porque as pessoas hoje confundem muito isso aqui também, né? Eu vou pedir o pessoal da luz, vou pedir para ninguém dormir, se vocês puderem ficar em pé um pouquinho, dar uma esticada no braço, né? Eu vou passar um filme, ele é rápido, tá? Ele é poucos minutos, mas para a gente poder pedir ao pessoal da iluminação para achar a luz um pouquinho. Tá tudo bem? Mais ou menos. O que houve? Professor, ele disse que as pessoas têm uma média de 2,5 bilhões de batimentos cardíacos na vida. E? Cada batida que eu sinto é um a menos que eu tenho. Essa camiseta é pra mim ou pro pai? Pra você. No matter what they say, future's in your head. I'll keep my head up, I'll keep my head up. Never look down, I'll keep my head strong. Next time you show yourself around. Oi, filha. Sabe o que foi? O menino da escola, que não deixa a Lu jogar bola só porque é menina. E aí, filha? Oi, pai. Todas as vezes que você viver algo de especial, todas as vezes que você fizer algo de bom pra alguém, você vai escrever nessa camiseta. E
Quando você crescer, você vai entender que não importa quantas batidas seu coração vai dar, mas por quais motivos ele vai bater. E aí, a gente tem que entender que a vida é boa quando a gente é bom, mas não necessariamente que você não vai ter maiores problemas. Em 2018, eu fui reformar minha casa para deixar ela toda acessível, coloquei um elevador, que o sonho de todo cadeirante que mora em 2 andares é ter um elevador, né? E eu tive um acidente com esse elevador. Eu esmaguei as minhas pernas completamente. E foi um desafio muito grande, porque durante o processo que estava sendo esmagado, eu fiquei sozinho dentro da cabine, né? Eu estava com uma motinha maior do que essa, e as pernas presas embaixo do elevador, e ele podendo descer a ponto de arrancá-las. Né? E teve as pessoas que entraram para dentro de casa, e aí tinha um fato da nossa vida, que o Estevão tem 13 anos, aqui está comigo, meu filho, e a gente já tinha abortado espontaneamente 2 vezes outros 2 bebês aos 3 meses. E a Jaque estava grávida de 3 meses do Emmanuel. Ele estava na barriga. E né, naquele cenário ali de susto e tudo, acabou que eu fui socorrido, fui para o hospital. E o médico falou, cara, a gente tem 2 formas. Ou você segurar a onda da dor e do processo um pouquinho, a gente fazer uma cirurgia mais rápida, porque você tem AME, e isso vai demorar muito o processo, muito provavelmente a AME vai te comer vivo aí. Ou a gente te dá medicação e você demora um pouco mais para fazer a cirurgia. Eu falei, não, vamos no que for melhor para mim nesse momento. E ao descer para a sala de cirurgia, a enfermeira faz aquele checklist, né? Você tem alergia disso, daqui, né? Perguntou, você tem alergia de quê? Falou que eu saiba até hoje só de elevador mesmo. E aconteceu isso dentro da sala de cirurgia. Todo mundo começou a rir, inclusive o médico que estava me operando, que eu nunca tinha visto. Todo mundo fala que médico é um profissional que é frio e tal. E esse médico me operou, subiu lá no quarto, depois que eu saí da cirurgia. Falou, cara, você não vai aguentar esse gesto com AME. Né? Você já é mais fraco e tudo. Tem um gesto nos Estados Unidos, cheguei de lá agora, pede alguém para buscar para você, que eu vou colocar em você. Então, quero te mostrar o tanto que faz diferença na vida de um profissional. E assim ele fez. E durante os dias que eu estava no hospital, eu falei, cara, minha vida desse jeito, agora eu cheio de ferro na perna, eles falaram que a AME vai comer, então de novo fui diagnosticado de morte, que é confusão na minha vida, não tinha mais sócio, estava sozinho na empresa, a empresa crescendo, obra para tu quanto é lado da minha casa, eu de pijama, e aí um cliente meu foi no hospital, falou, pode pensar que a gente veio que eu vou te cuidar. Eu falei, cara, eu preciso que me carrega, que me dá banho, que limpa minha bunda. Ele falou, não, eu vou ficar aí com você. E ele fez tudo isso comigo. E na hora de dormir, ele me deu um beijo na testa. Falei, irmão, você me ajudou já tanto. Muito que a empresa é, que eu sou, meu sócio, você tem uma jornada com a gente tão longa. Você vai se virar, você vai conseguir virar essa. Isso me deu energia gigante. Eu fiz um vídeo para todos os meus clientes e fiz reunião com o nego de terno e gravata. Vocês conhecem a Bellar Acabamentos aqui em Belo Horizonte? Trabalha com piso, cerâmica. Fiz a venda da Bellar deitado na cama, vendia a maior indústria de cristal da América Latina, deitado na cama. O Estevão, que aqui está com 13 anos hoje, tinha 7 anos na época, ele me dava banho, limpava minha bunda, fazia xixi numa reca, levava, dava descarga, cuidou de mim como ninguém. 28 dias, eu falei com o médico, eu preciso ficar em pé. Ele falou, cara, como? Você não pode. Eu falei, eu preciso. Comecei a ficar em pé. O Estevão tinha levado um colchão lá para o quarto, do nosso quarto. E comecei a ficar momentos, microsegundos em pé, passando um pouquinho, comecei a dar um passo, outro. O dia que eu fui no guarda-roupa e voltei, pegou o colchão dele, falou, pai, eu te conheço. Saiu do quarto, foi embora. Durante esse período, os pedreiros que estavam na minha casa, o pedreiro geralmente larga 4h30, né, esse horário, eles ficavam até 6 horas para me ajudar a dar banho. Né, então, tanto que o ecossistema que você vive, independente de onde, as pessoas são importantes, né.
O Emmanuel está aí agora, né? Essa criança linda, maravilhosa, muito fruto de todo mundo ter ajudado muito esse período, para já que não ter nenhum problema. E, de novo, né? Eu fui testado pela vida e, apesar de tudo, todos, com 40 dias, eu estava no meu escritório, o médico ia lá, eu deitava na mesa de reunião, ele me atendia lá. Eu estava fazendo uma reunião com alguns clientes, saí de cadeira de rodas e voltei apoiado nele andando, todo mundo chorou até eu sou o maior chorão. E né, foi um processo que me ajudou muito a olhar mais para a minha qualidade de vida, a estar mais perto das pessoas que eu gosto, valorizar os amigos mais perto, né, assim, não só pela distância. Foi um período que eu aprendi muito nesse sentido. E que também eu falei, cara, vida, você pode dar porrada, agora está mais forte. De lá para cá, muitas bênçãos, muita luz, né? Então vocês pensam o seguinte, se vocês demoram 20 minutos, meia hora para arrumar, eu gasto uma. Quer trocar toda a roupa e tudo, o que eu faço? Eu vejo vídeos bons, escuto áudio bons, mando para as pessoas que eu gosto, porque a vida da gente vai ser um eterno desafio. A pergunta é o que nós estamos fazendo com os micromomentos que nós temos e transformando eles em verdadeiros milagres. Né? E todo mundo fala assim, mas por que você faz uma palestra de gestão falando tanto de pessoas? Porque antes de qualquer tecnologia, antes de qualquer número, tem pessoas. Então não adianta você ser bom tecnicamente, se você não for bom com pessoas, mas principalmente se você não quiser cuidar de você mesmo e fazer você mesmo crescer. Porque teve um cara também há 2000 anos atrás que falou assim, ama o próximo como a ti mesmo. Se você não se propor, se você não fizer, né, você não vai fazer pelo outro. É mentira. Entende? Então, os nossos verdadeiros legados, né, tá aí meu pai e minha mãe, pessoas da roça que eu falo roça mesmo, 4ª série de grupo, que tiveram o desapego de me deixar viver, mesmo com a minha limitação, mesmo com o meu né, o prognóstico lá atrás, pessoas simples, mas amorosas, e que me deixaram as minhas maiores heranças, que é valores, não enganar pessoas, fazer o bem, ser amigo do amigo, tudo isso eu não precisei de faculdade. Eu não fui estudar no exterior para aprender isso, eu aprendi dentro da minha casa. Meus filhos, que são minha fonte de inspiração, né, onde que eu conecto, me reenergizo todos os dias, minha família, minha esposa, nossos petzinhos lá que nos dão tanta alegria, né, e eu queria convidar vocês, a partir desse encontro nosso, quero muito ter vários, agradecer muito, né, a Solvang pela oportunidade, pela confiança, porque, gente, quem investe num evento igual esse, está investindo em vocês. Cada um de vocês, o que vocês estão pegando aqui, vai embora com vocês, não fica aqui. Eu falo que os clientes que investem na CISA estão investindo nas pessoas, porque elas vão ter um conhecimento prático, e não só de ir numa escola, ler um livro, aprender com o professor, mas como pegar e fazer. E aqui é muito isso também. Um evento lindo desse, maravilhoso, num teatro como esse, com o conforto aqui que vocês estão, poder trocar essa energia com vocês. Então, falar com vocês que eu estou muito feliz mesmo por essa jornada, e convocar vocês a gerir, cada um de vocês, a fazer o seu melhor todos os dias, e entender que apesar dos problemas, apesar dos desafios constantes do dia a dia, vocês são a sua maior herança, o seu maior legado, o seu maior valor. Não tem ninguém nesse mundo que vai tirar isso de vocês, desde que vocês queiram. Não fiquem no papel de vítima, não se ofereçam a isso. Não aceitem o papel de vítima. Vocês são autores. E de tudo que vocês construíram, de toda a riqueza que vocês construíram a sua vida, daqueles que querem ir para o céu, os que não querem, está tudo bem também, tá? Vão ser herdeiros de vocês mesmos. Né? Cada dia, cada microsegundo, cada micromilagre, vocês serão herdeiros de vocês mesmos. E eu aqui da minha parte, queria muito agradecer vocês por todos esses momentos, por toda essa energia, por você dedicar a maior riqueza de vocês, que é o tempo, a mim, né? E a vocês aí também, a cada um, pela essa energia maravilhosa, a Solvang por tudo que construiu. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado.